Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo do Mengão, comentando aí o empate entre Flamengo e Internacional, jogo aberto. Pessoal, vocês acompanharam aí o Globo Esporte e agora vamos com o jogo aberto, já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Um pontinho do Rio de Janeiro, eu vou falar pra vocês que eu comemorei bem. Antes da bola rolar, o clima era de festa, com a tradicional troca de faixas entre o campeão carioca e o campeão gaúcho. Sem Gerson e Arrascaeta, Felipe Luiz apostou em uma formação com 4 atacantes. Juninho foi a grande novidade e chances não faltaram a ele. Foram 3 ótimas oportunidades só na etapa inicial. Na última delas, tentou driblar Rocher, mas não conseguiu. Michael se atrapalhou na sequência. A essa altura, o Flamengo já perdia por 1-0. Aos 33 minutos, no primeiro ataque do Inter, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique, ainda mais livre, chapou no canto para abrir o placar. Rocher sentiu a mão e precisou sair no intervalo. Antony entrou. E logo no primeiro ataque do Flamengo no segundo tempo, escanteio na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira estava no lugar certo para empurrar para o gol. O Internacional sentiu o gol e nos 2 lances seguintes poderia ter sofrido a virada. Com Luiz Araújo e, mais uma vez, com Juninho. O camisa 23 parou na trave. Definitivamente não era a noite dele. Foi um azar que eu tive que ter feito o gol para dar os 3 pontos na minha equipe, mas é trabalho agora, é focar no próximo jogo, que eu sei que no decorrer do campeonato os gols vão sair. Bruno Henrique mandou por cima, Wallace para fora e Plata na rede, pelo lado de fora. Apesar de toda a pressão rubro-negra na etapa final, o gol da virada não saiu. Tudo igual no Maracanã. Com o empate, os 2 times mantêm a invencibilidade. Seguem sem perder na temporada com a equipe principal. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Pra gente que deseja se manter na disputa até o final, é importante esse primeiro passo. E a gente não poderia escolher adversário nem pouco local. Levamos um ponto importante, né? Penso que foi muito importante para essa estreia. Eu não quero ficar falando que vão dizer, ela é torcedora, assumida, mas tem muita gente apostando aí no Inter para esse Campeonato Brasileiro. Balela, conversa ou é realidade? Realidade. É, Cicinho. Poxa, o Flamengo é o melhor time. Já aprendeu rápido esse sim. No primeiro dia já aprendeu rápido. Menino comportado. Vamos amaciando. Aprendeu rápido. Não, mas se você ver o Inter, campeão estadual, o Roger tem treinado o time muito bem. E você jogar com o Flamengo é sempre difícil, por mais que tenha alguns Quem tem treinado bem o Inter? Quem? O Roger. Não, grande treinador. Também. É verdade, Renato, isso aí? Edu Dracena é verdade? E não é de agora, hein? Não é de agora. O ano passado já fez um excelente campeonato brasileiro, mas assim, é um time que se desponta juntamente com o Flamengo. Você estudou esse final de semana, menino, estudou bonitinho. Eu tô gostando mais do Cicinho e do Edu Dracena do que de você, Ronaldo. Estudou bonitinho, foi a primeira coisa que ele falou, adoro o Inter, olha, que é isso, Cicinho? Não, adoro o Inter não, só acho que o Inter vai... Não força a barra, né, Rony? Edu, de verdade, É. o time do Inter parece bem ajustado, uma defesa bem sólida e se comportou bem no Rio de Janeiro. O Flamengo criou mais chances, mas jogava em casa. Em casa, no Maracanã, é difícil de jogar. O Inter, com certeza, vai ser um dos candidatos a brigar pelo título. Não é nem isso, Ronaldão. Até porque eu gosto muito do Roger Machado como treinador. Né? Ele ajeitou a casa do Inter. E você vê o jogo de ontem. Um olhar da diretoria do Fluminense mais crítico em relação a isso. Isso mostra que o Fluminense está enfraquecido. O Dr. Gabriel é a alternativa do Roger, também lesionado. Jogou o Juninho, né, que estreou contra o Flamengo. O Inter também teve muitos desfalques. E foi por isso, basicamente, que o Roger entendeu de jogar de uma maneira um pouquinho diferente da que ele normalmente joga, né, de propor mais o jogo, de ter mais posse de bola, finalizar muito.
ele definiu como estratégia, assim, marcar o Flamengo, né? Na cabeça do Roger, o Flamengo joga muito pela amplitude, do Wesley pelo lado direito, do Luiz Araújo pelo lado esquerdo, e com muitos jogadores entrando para dentro, né, especialmente. E aí ele queria marcar a amplitude dos lados do campo, né? E foi essa a ideia de colocar o Fernando entre os dois zagueiros e fazer uma linha de 5 e adiante deles Bruno Henrique, os dois ponteiros recuando, né? Na cabeça do Roger, sem Gerson, sem Arrascaeta, talvez tivesse um pouco mais de dificuldade para tramar e de entrar ali por dentro. Ele fez essa estratégia bem defensiva, conseguiu controlar medianamente o jogo no primeiro tempo, né? O Flamengo, o Inter faz o gol, numa jogada que é de transição, mas é muito bem construída, né? Ela sai lá de trás, com o Alan Patrick dando um tapinha do lado para o Bernabé e avança. Um gol com a cara do Inter, né? Que é um time que sabe jogar bem em transição. O Flamengo teve oportunidades também, a gente acabou de ver o Rocher se lesionando em 2 defesas, mas foi por aí. Aí no segundo tempo entrou o Filipe Luiz nesse jogaço de xadrez, né? O Filipe Luiz soltou o Alexandro, soltou mais o Dela Cruz, fez mudanças no time, adiantou a equipe, trocou de lado o Michael, e aí o Inter se atrapalhou muito para até retomar esse encaixe, né? O Inter só retomou o encaixe e aliviou um pouco a pressão enorme do Flamengo quando sai o Vitinho e entra o Thiago Maia. Aí o Inter alivia um pouco, ele retoma um pouquinho do controle do meio-campo. O Alan Patrick perde aquele gol assim no final, já com essa matemática. É isso aí, torcida do Mengão. Cara, a gente fica assim impressionado quando os times adversários comemoram um empate com o Flamengo, né? A gente consegue ver ali a maioria da mídia pesando pro lado do Internacional, porque conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã e, tipo assim, cara, é o que se vai esperar. Que o Flamengo é um candidato a todos os títulos de 2025, cara. Um timaço, o Flamengo tem um timaço. Só que eles esquecem que o Flamengo estava praticamente reserva, cara. Não praticamente, né? Mas ali do meio para frente, os caras tava, né? Os caras tava na... O Gerson, a Arrascaeta, tem o Pedro lesionado, tem o Danilo, o Alexandro. Então, assim, vamos baixar um pouco a bola aí, porque o Internacional não é tudo isso também não, cara. Para ser bem sincero. Respeitando, tem um timaço. O Internacional tem um bom time, vai brigar provavelmente pelo título brasileiro, mas os caras empataram com o time praticamente reserva do Flamengo, cara. Então, assim, vamos baixar um pouco a bola aí, que não foi tudo isso, não. Foi um jogo de alto nível. Só que não dá para comparar, né, cara? Vamos ser bem sinceros. O Flamengo tem um timaço, tem um time reserva que é um timaço. E, claro, né, sem ali os seus grandes jogadores. Bruno Henrique entrou na partida mais apagado, não jogou muito bem. Então, assim, os reserva, os caras são teoricamente reserva. Não são os titulares. Calma, imprensa, calma que o Flamengo... Calma que os caras vão voltar. Pedro vai voltar aí, vai fazer um caminhão de gols. Aí vocês vão ver como que vai estar esse Flamengo, uma máquina. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, ative o sininho das notificações também para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Mengão. Desde já agradeço, valeu!